Thaís Couto, Mônica, Gislaine. E aí, pessoinhas, criaturas? Fernando, Ricardo, como é que vocês estão? Érica, fofa. Cantinho da vovó, suculentas. Suculentas. Fabibi tá matando aula. Vou contar pro prof. Boa noite, Érica. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos lá. Hoje o tema é polêmico, que todos nós erramos em algum lugar nas nossas relações nesse tema, equilíbrio de troca. Cíntia, Fernanda. A culpa é tua dessa live, Érica. Você que fica pondo fogo. O prof disse que não teria aula, não tô sabendo disso não, Fabi. Fiquei aqui na clínica à toa. Travou a coluna. Gente, eu tô sabendo notícia do meu marido pelos alunos. Olha pra você ver. Fernanda. Vamos lá, então. Não vou fazer muita hora pra começar, não, porque vai ficar gravado. Então, quem chegar depois, pega o bonde lá na gravação. Certo? Vamos lá. Pra quem já tá aqui há algum tempo, me acompanha nas lives, vai ver que esse começo aqui eu vou repetir um pouquinho, né? Um pouquinho da temática das outras lives, porque a base é a mesma, né? Não tem muito como a gente fugir. E o intuito dessa live não é só jogar informação, o intuito da live é que faça o máximo de razão possível para que isso seja aplicado na prática, para que isso seja aplicado na vida, né? Então, quanto mais eu bater na tecla, claro, gente, não sou dona da verdade, eu estou falando dentro da minha linha de trabalho, né? Que eu vejo resultados e, portanto, eu tenho validação para falar sobre. Quanto mais a gente bate na tecla da nossa estruturação de base, mais chance a gente tem de reconhecer as situações e colocar em prática com consciência, né? Com mais maestria. Então, não tem como eu abordar qualquer tema que eu proponho trazer dentro da minha linha, né, de raciocínio, sem eu falar um pouquinho da base da constelação e da base da análise transacional, que é onde a gente desenvolve um olhar, onde a gente tem um olhar, um foco de direcionamento, é quando a gente consegue atuar com mais firmeza, né, com mais posicionamento. Então vamos lá, qual que é o tema da live? A gente vai falar de equilíbrio de troca, né? A gente tem, claro, diferenças entre as pessoas, porque cada um tem um contexto, e vocês vão entender de onde veio esse contexto, mas basicamente o resultado final de algumas dinâmicas é sempre o mesmo, né? E no desequilíbrio de troca, a gente sempre tem um mesmo resultado quando essa dinâmica se faz nas nossas relações, quando tem um que dá demais e quando tem um que recebe demais. E qual que é o lance disso? A gente romantiza muito isso. Então, assim, desde muito cedo, a gente muitas vezes se orgulha de falar assim, ó, eu amo mais, eu dou tudo de mim por aquela pessoa. Então, tem uma certa cultura, uma certa uma romantização de que quando a gente dá tudo da gente, a gente tá fazendo algo bom. E, na verdade, na prática, não é assim que funciona. Porque todos nós estamos buscando validação, todos nós estamos buscando pertencimento. Então, tem uma dosagem do que isso funciona. E mais do que isso, a gente tem conceitos errados que a gente traz, como, por exemplo, amor incondicional. Eu arriscaria dizer que quase 100% de nós não sabe o que é amor incondicional. As nossas trocas de base, elas são barganhas, são trocas. Então, esse lance do eu estou dando porque eu reconheço e não quero nada em troca, na maioria das vezes isso é uma ilusão. Então, quando a gente vai desconstruindo esses conceitos e realmente a gente consegue olhar e falar assim, o que eu tô querendo dessa troca? O que eu tô buscando quando eu faço uma X ou Y coisa? A gente tem mais consciência para conseguir se posicionar, para conseguir dialogar, para conseguir trocar com qualidade, tá? Então, vamos lá.
Quando a gente fala de equilíbrio de troca, o conceito do equilíbrio de troca que eu trago é o conceito do equilíbrio de troca da constelação familiar. E tem muita gente que não sabe o que é constelação. Então, rapidamente eu vou passar um pouquinho sobre constelação, as 3 leis que embasam a constelação, e a partir daí a gente foca no equilíbrio de troca. A constelação familiar ela foi criada por um alemão, Bert Hellinger, em que o Bert Hellinger ele teve um histórico de... ele foi padre muito tempo, e ele viveu 17 anos na tribo Zulu da África. E a tribo Zulu é uma tribo que tem muito culto à ancestralidade, né? Eles têm muito esse rito de reconhecimento à ancestralidade. Depois, nesse período, ele passou pela guerra. Quando ele voltou da guerra, ele entrou num período de estudos, então ele se formou na área educacional, ele fez a formação em psicanálise, ele tem a base da constelação da análise transacional, do respiração primal, né, o primal do Arthur Janov. Então, assim, ele tem uma série de composições de olhares que se complementam. E a partir desses olhares, dessa junção desse todo, é que ele trouxe a teoria da constelação. O que a constelação fala de uma forma muito superficial? Que a gente está envolvido em um campo morfogenético, um campo de informação, em que todo o conteúdo que está na nossa ancestralidade, nas gerações que passaram antes da gente, influenciou a gente de alguma forma. E isso justificaria porque muitas vezes nós temos padrões de repetição nas nossas famílias, até mesmo de antepassados que a gente não conviveu. Tá? Então, histórias que se repetem, datas que se repetem, episódios, enfim. E não tem uma explicação palpável para isso, né? Então, quando a gente pega esse contexto e que cada vez mais vem sendo comprovado, né, do campo morfogenético, ou seja, tem um quanto de informação ali. Quando a gente junta isso com outras teorias, as teorias falam o quê? O universo visa o equilíbrio. Ou seja, se tem algum desequilíbrio, tem alguma regência que faz com que esse desequilíbrio seja visto para ser corrigido, tá? E dentro dessa linha de pensamento, o Bert Hellinger ele postulou 3 leis que ele chama de ordens do amor, ou seja, são 3 leis, 3 postulações, do qual todos nós estamos sendo influenciados o tempo todo, essa lei rege a todos, e que quando há um desequilíbrio disso, a gente vai, na nossa vida, nas nossas dinâmicas, buscar a compensação disso, tá? Então, quais são essas 3 leis? Vou usar os meus bonequinhos para exemplificar, para mostrar, então vamos lá. São 3 leis postuladas pela constelação familiar. Primeira lei, lei da hierarquia. O que é a lei da... Minha mãe! Oi, mãe! Essa Cristina Michels, linda gata que acabou de entrar aí, é minha mãe. Lei da hierarquia. O que a lei da hierarquia fala? Que quem vem primeiro é maior, tá? Então, o que é maior? Quem veio antes constrói, vivenciou um cenário, vivenciou uma época, vivenciou conceitos do qual a gente que veio depois não vivenciou. Então, quem vem depois não está a par de todo o conceito, não está a par de toda a dinâmica. Então, quem vem antes é maior, quem vem antes tem mais informação, quem vem antes promove o fluxo daqui, tá? Então, quem vem antes é maior, consequentemente, quem vem depois é menor. O que essa lei basicamente fala? Que quando a gente, de alguma forma, rompe essa hierarquia, a gente promove um desequilíbrio. Então, vamos supor que esse serzinho aqui, ó, começa a ter atitudes, começa a ter decisões, começa a interferir em coisas relativas a quem veio antes. Você concorda que o tamaninho dele é menor? Primeiro, quando eu saio daqui para ser maior do que os que vieram antes, o meu lugar fica vago. Se você está aqui, por exemplo, num casamento e você sai para interferir nas questões do seu pai, da sua mãe, enfim, o seu lugar está vago. Se o seu lugar está vago, ele está passível de ser preenchido. E mais do que isso, para eu vir aqui para trás e interferir em questões de quem está antes, necessariamente eu estou assumindo cargas que não me dizem respeito. Ou seja, quando eu estou pegando cargas que não são minhas, eu estou tirando energia do meu, eu estou tirando energia. Criatura, internet caiu? Caiu aonde? Aí ou aqui? Gente, fala pra mim se vocês estão me ouvindo.
Olha como interromper o raciocínio na metade. Dá um oi aí, fala pra mim se vocês estão aí. Ah, aí, Valéria, não me assusta. Vamos lá. Quando na lei da hierarquia eu tento ser maior do que quem veio antes, eu interfiro nas decisões que não me dizem respeito, eu interfiro no meu pai e na minha mãe, eu interfiro nas relações de casais, enfim, tudo aquilo do qual eu começo a assumir funções que não me dizem respeito, necessariamente para fazer isso eu tô pegando cargas que não são minhas. Quando eu pego cargas que não são minhas, além de sair do meu lugar, eu estou tirando energia e foco no daqui para frente, no meu, nas descendências e por aí vai. Eu não vou aprofundar nisso aqui, tem uma live sobre isso aí pra trás, e se for o caso, depois a gente faz uma live só sobre isso, tá? Mas lei da hierarquia é isso, quem veio primeiro é maior. Aquilo que diz respeito a quem veio antes não me diz respeito. E quando eu tento interferir nisso, eu tô assumindo cargas que não são minhas. Eu tô interrompendo o fluxo que tá rodando ali, tá? Eu tô ouvindo, mas tá tão baixinho. Tá baixinho, gente? Me ajuda. Se tiver muito baixinho, eu ponho o microfone. Fala pra mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem cair tudo, né? Tá bom o som? Normal, normal. Tá, então se ficar baixinho, vocês me avisam, tá? Lei da hierarquia, ok? Então, vamos lá. Aí depois a gente tem a lei do pertencimento. O que é o pertencimento? Tudo e todos têm o direito de pertencer, tá? Então, quando a gente fala de um sistema familiar, todas as pessoas que estão vivas e que não estão vivas têm o direito de pertencer. O que isso quer dizer? Que quando a gente promove exclusões no sistema, um lugar fica vago, tá? E isso aqui é o que causa o desequilíbrio. O que são exclusões, Andréia? Abortos, que a gente não fala sobre, pessoas que são rechaçadas ou, por exemplo, bêbados. Vou colocar os casos drásticos, tá? Então, alcoólatras, drogados, prostitutas, enfim, tudo aquilo que não é considerado certo, moral, julgado. Ai, fulano é traidor. São os códigos de barra que a gente coloca. Fulano é traidor, fulano é bêbado, fulano é falido. Todos esses códigos de barra, o que eles fazem com a pessoa? Eles excluem a integridade da pessoa, eles excluem o todo que aquela pessoa é e classificam a pessoa por um rótulo, tá? Esse rótulo não representa o que essa pessoa foi. Esse rótulo não representa o que aquela pessoa vivenciou, tá? E quando a gente faz esse processo de exclusão, esse lugar fica vago. E isso gera um desequilíbrio. Então, o que o sistema faz? Sempre vai ter alguém que vai se conectar com isso e repetir o histórico dessa pessoa, repetir o padrão que aconteceu ali, para que isso possa ser visto numa outra época, numa outra geração, de uma nova forma. Ó, meu marido aí, lindo, gostoso, maravilhoso. Para isso ser visto, ó, volta e sai e volta, vocês viram a rapidez? Para que isso possa ser visto de outros ângulos e, consequentemente, essa pessoa ser reinserida. Putz, ele não era só aquilo, tá vendo? Aconteceu de novo e agora a gente enxerga de uma nova forma, tá? O pertencimento, a meu ver, Andréia, é o mais lesivo, tá? Porque a gente exclui a existência de uma pessoa, a gente classifica a pessoa em um parâmetro muito pontual. E nós não somos parâmetros pontuais. E o que a exclusão é do que a gente foge a vida inteira. A gente foge de julgamentos. O que são julgamentos? Código de barra. Fulana é isso. E a gente não é isso. A gente está isso em parâmetros, em alguma situação, em algum contexto. Então, quando a gente faz a exclusão, e exclusão é mais comum do que a gente imagina. Exclusão acontece com tudo e todos. Quando eu falo sou vegetariana, eu estou excluindo a importância da carne. Eu posso escolher não comer carne, mas quando a gente rotula, sou vegetariana, você está excluindo o contexto da carne, você está excluindo o contexto da importância que a carne teve, ou seja, mais resistência vai ter em esse processo deixar de existir. Mais carnívoros vão precisar ter para que o contexto da carne seja visto de todos os ângulos. Quando a gente exclui ex-namorado, ex-bom é ex-morto.
O que isso quer dizer? Que você não olhou para todos os parâmetros e ângulos dessa criaturinha que conviveu com você por sua escolha, consequentemente vai ter que vir mais do mesmo para você olhar de mais ângulos e entender que ele não é só aquilo, que ele também foi um personagem e que trouxe para você aprendizados e movimentos. Então, exclusão sempre gera uma compensação, tá? Boa noite, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Ok? Não vou aprofundar também no pertencimento, porque não é o tema da live. Equilíbrio de troca. O que é o equilíbrio de troca? Quando a gente fala troca por si só, a temática troca, o que é troca? Dar e receber. Então, quando a gente fala equilíbrio de troca, é o dar e receber. Para que a gente possa... Oi, Rafa! Para que a gente possa dar e receber, necessariamente, a gente está falando de iguais. A gente não está falando de um maior ou um menor. A gente não está falando de alguém mais capaz e um menos capaz. A gente está falando de troca. Para que haja troca, os dois têm que estar no mesmo nível. Os dois têm que estar dispostos a oferecer coisas, a receber coisas, tá? E o grande problema disso aqui é que a gente não se sente inteiro muitas vezes. E aí é onde eu vou entrar na análise transacional para depois voltar para cá. Por que as trocas são desequilibradas? Por que tem pessoas que têm fome de dar muito e dar muito e dar muito e tem gente que só recebe, tá? Então, esse desequilíbrio, por que eu dou tanto, por que eu fico só recebendo, isso é construído de acordo com as bases interiores que a gente tem. Então, não tem fórmula mágica de chegar e falar assim, você vai dar só até tal ponto. Não, é entender qual é o teu mecanismo interno que está fazendo com que você dê muito para receber uma validação e, consequentemente, se eu tô dando muito, onde é que eu preciso corrigir em mim? Quando eu corrijo em mim, é que eu consigo expressar de uma forma diferente. A mudança é sempre interior, é sempre sobre a gente. Sempre aprendendo e evoluindo com você, querido. O Rafa é um dos meus pupilos que eu dou uma fritada de cérebro de vez em quando aqui. Vamos lá, então. Então, pra gente falar de equilíbrio de troca, eu vou trazer a base da análise transacional, os estados de ego, para que vocês entendam por que a gente desequilibra a troca. Ok? Vamos lá. Análise transacional. A maioria também não sabe o que é. O nome por si só já é estranho. Análise transacional. Transacional não é nada disso que vocês estão pensando. Transacional vem de transação, vem de troca. Troca de novo. Análise das nossas trocas. Análise transacional. A análise transacional, ela deriva da psicanálise de Freud. Eu tenho bonecos incríveis, sim. Deriva da psicanálise de Freud, por sinal, Mamed de Alcântara, meu pai, está presente entre nós. Agora tá serviço completo aqui. Através de Freud, com a psicanálise, veio um outro senhorzinho chamado Eric Berne, que desenvolveu a análise transacional. O que o Eric Berne viu? Que a teoria de Freud, primeiro, o Eric Berne tentou ser psicanalista e foi rejeitado. Quando ele foi rejeitado, ao invés dele ficar lá chorando, choramingando, pobre de mim, fui rejeitado, sou um fracassado, o que ele olhou dentro das caraminholinhas dele? Ele viu que, junto da teoria da psicanálise, ele tinha constatações mais pessoais sobre essa teoria. A psicanálise foi muito voltada, o olhar do desenvolvimento da psicanálise foi muito voltado para o olhar patológico, né? Então, o primeiro ensaio da psicanálise foi sobre euforia? Acho que foi euforia. Falhou aqui a memória. Enfim, o que ele viu? Que todos nós temos desordens e que essas desordens são aplicadas no dia a dia. Ou seja, se eu pegar, Eric Berne pensando, se eu pegar a psicanálise e colocá-la numa linguagem mais coloquial, numa linguagem mais simples, as pessoas conseguem pegar isso e aplicar na vida delas. Quando ele criou a análise transacional, era uma teoria de personalidade. O desenvolvimento dela fez com que hoje ela fosse classificada como uma filosofia de vida. Por quê? Quando você entende o seu mecanismo de funcionamento interno, como é a sua conversa interna, como que o teu tico e teco funcionam, é onde você consegue ajustar,
tá? E aqui é onde entrou, por exemplo, a não crucificação do ego. Por isso que a gente fala estados de ego. Fala, mas eu vou mexer com estados de ego e o ego é ruim? O ego não é ruim. O ego, ele é o nosso protetor, ele é um guardião, ele é um guarda-costas. Só que o ego responde aquilo que está no teu mecanismo interno. Se você tem um mecanismo interno de cobrança, ele vai cobrar. Se ele tem um mecanismo interno de raiva, ele vai manifestar raiva. Quando ele traz a percepção do ego adulto, né, que daqui a pouco eu vou explicar, o que o ego adulto faz? O ego adulto é o nosso capitão que acorda e fala assim, ok, deixa eu olhar essa bagunça interna aqui para eu poder definir como é que eu quero agir e não reagir. Então, ele trouxe a percepção de que quando você conhece o funcionamento dos seus estados de ego, ou seja, as particularidades da sua personalidade, você se torna mais empoderado para se posicionar mediante o que você quer e não mediante as reações do que você aprendeu, tá? Então vamos lá. O que o Eric Berne falou? Que a nossa personalidade é formada em 3 estágios, que ele chamou de ego pai, vai ficar do avesso para vocês, né? Ego adulto e ego criança. Todos nós somos feitos pela interação dessas 3 instâncias. E elas se desenvolvem em tempos diferentes e de formas diferentes. Ou seja, é impossível nós termos pessoas com conteúdos iguais, tá? Tudo começa no nosso ego criança. Quando a gente nasce, pessoas que têm filhos aí ou convivem com crianças, quando a gente nasce criança, pitico, a gente não tem raciocínio lógico, a gente não tem memórias ali pré-estipuladas, a gente não tem conceitos formados, a gente é emocional, o que a gente chama de emoções autênticas. O que são as emoções autênticas? São as formas da criança reagir. Então, a gente tem um choro para tristeza, a gente tem reações faciais para raiva, a gente tem reações faciais para o medo, tá? E tudo isso baseado nas emoções de base, que são afeto, alegria, raiva, medo, tristeza. Essas são as nossas emoções autênticas. A criança, ela responde com esse filtro. Aquilo que desperta de emocional nela é aquilo que ela reage. E por um curto período, a criança pode ser tudo isso aqui, tá? E esse período que a gente chama de estereogestação é o período, pensa comigo, quando a gente está na barriga da mãe, a gente pode ser o que a gente é. Tendo rejeição ou não, tendo episódios traumáticos ou não, se você nasceu, é porque você foi aceito na sua integridade até o seu nascimento, tá? Então, mesmo que tenham tido intercorrências, mas o fato de você ter nascido quer dizer que você foi aceito. Quando a gente nasce, ainda tem um período que a gente vivencia isso. Eu posso sentir qualquer coisa que eu sou aceito, tá? Um período muito curtinho, muito curtinho. Ou seja, a raiva do neném é bacana, a tristeza do neném, da criança pititica é aceita, os videozinhos que viralizam das crianças fazendo birra, por um período, tudo isso é muito aceito. Antigamente se falava até os 3 anos, hoje em dia isso é muito mais precoce, porque o estado de consciência, o estado do eu da criança está nascendo muito mais rápido. Quando é que isso deixa de ser aceito? Quando a gente tem um pequeno vislumbre do eu surgindo. Quando a criança começa a ter posicionamentos, quero, não quero, gosto, não gosto. Aquela fase em que a criança começa a ficar chata, segundo os pais, mais birrenta, mais decidida sobre as suas coisas, tá? Nesse período, até então a criança é só ego criança. Sempre que eu falo de ego criança, o que eu tô falando? Dos nossos emocionais, as nossas emoções. Que emoção de base são essas aqui. Afeto, alegria, raiva, medo e tristeza. Todo o resto é derivação dessas aqui. Quando a criança começa a ter um pouco mais desses posicionamentos, quero, não quero, é a hora em que os posicionamentos, o posicionamento dos pais começa a ficar um pouco mais direcionado. Começa a entrar conceitos educacionais. Aí é onde a gente começa a formação do nosso ego pai. O que é o ego pai? Tudo aquilo que a gente aprendeu. Tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? Todos os nossos moldes. Então, o que acontece nessa bagaça aqui? Papai e mamãe, vou pegar 2 velhinhos simpáticos aqui, ó.
papai e mamãe começam a falar. Não é assim que a banda toca, pequeno, não é do teu jeito, tá? E na composição do nosso ego pai, vou pôr ele aqui atrás, vai passar, olha a bagunça que habita dentro de cada um de nós. Vai passar aqui os nossos conceitos religiosos. Qual a religião que você foi criado, doutrinado, seja ela qual for. Vai passar os nossos conceitos de vilão, lobo mau. O que é vilão? Vilão é quem bebe? Vilão é quem chega tarde em casa? Vilão é quem avança um pouquinho na primeira noite do encontro? Vai passar também os nossos conceitos. Ciúme deriva do medo? Não, ciúme deriva da raiva. Ciúme deriva da raiva. Vai passar os nossos conceitos de super-heróis. Tanto o conceito do que eu vejo de observação das pessoas e que eu acho aquilo nobre, que eu acho aquilo grande, quanto os nossos heróis de infância. Histórias que a gente contou, ou você acha que o nosso conceito de ser magrinho vem da onde? Olha as princesas da Disney, o tamaninho da cintura, e olha as vilãs, como elas são representadas. Então, todos os nossos conceitos de infância, os nossos conceitos de vítima, tudo isso, os nossos conceitos sobre dinheiro, os nossos conceitos sobre saúde e doença, as nossas crenças limitantes, isso é impossível, Deus ajuda quem cedo madruga, as nossas frases de efeito, os nossos conceitos de sexualidade, os nossos conceitos de morte, os nossos conceitos sobre o ego, e aí vai, ó, vai pegar tudo que eu fiz separado aqui, ó. Isso tudo aqui, a Barbie, ó lá, tá? Isso tudo aqui, ó, vai passar pelas nossas emoções, vai escolher uma porta emocional para entrar, e quando ela entra, ela gera um marco. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo, gosto, não gosto. Todas as nossas verdades vão sendo criadas a partir de tudo isso que a gente vai vendo, observando, vivenciando, nossos traumas, os nossos abandonos, todos os processos em que a gente observa e não precisam ser os nossos processos. Se você viu um programa de televisão na tua infância que entrou por uma porta emocional de uma forma muito forte, isso pode virar uma verdade. Não precisa ser uma vivência sua. Por isso que é uma bagunça, haja adulto. Exatamente. E você entende que nesse contexto aqui, por que a gente não pode julgar ninguém? Você entende que é um contexto muito amplo para a gente criar um conceito sobre alguém? Nós somos um emaranhado de informações do qual nem a gente tem consciência. Se a gente não tem consciência nem do nosso emaranhado, como é que você pode palpitar no emaranhado de alguém? Como é que você pode criar um rótulo para essa pessoa? Ai, ai. Quando isso aqui acontece, qual que é a premissa básica? Se eu classifico que Chapeuzinho Vermelha, que era pura e inocente, é bom, então eu tenho permissão de ser Chapeuzinho Vermelho, mas eu não tenho permissão de agir como lobo mau. E haja terapia. Cada um desses conceitos, cada uma dessas premissas, cada uma dessas observações, vivências, marcos e verdades que vão sendo criadas dentro da gente, vão criando um panorama sobre os emocionais. O que é permitido sentir, o que é que não é permitido sentir. Então, neste momento, ó, vou dar um exemplo para ficar claro. Por exemplo, meninas normalmente são criadas para serem educadinhas, são criadas para serem delicadas, para serem mais quietas, para serem mais obedientes. Ou seja, num contexto de criação do feminino, principalmente antigamente, sentir raiva era feio. Menina raivosa, menina briguenta, falava, cara, você tá parecendo um menino. Ao mesmo tempo, a terapia é a nossa higiene mental, adoro os comentários. Ao mesmo tempo, os meninos eram criados para não levar desaforo para casa. A frase clássica, se apanhar na rua, apanha em casa também, né? Ou seja, os meninos, de uma forma geral, eram criados para ter permissão de sentir raiva,
mas para não ter permissão de sentir medo e tristeza, porque se sentir medo e tristeza é fracote, chorar, nem pensar, tá? Então, cada um desses movimentos do ego pai, cada uma dessas verdades foi fazendo com que esse processo aqui, ó, eu posso sentir tudo, eu posso existir enquanto um todo, que isso aqui fosse quebrado. Existe uma quebra desse emocional. Então, o Eric Berne fala que esse momento, alguns autores chamam de split e tem outros nomes, enfim. Esse momento, essa quebra que a gente tem quando a gente se dá conta de que eu não posso existir sentindo tudo que eu sinto, eu não posso pensar e agir conforme tudo isso que eu quero. Neste movimento aqui, a gente tem que escolher, eu vou ser o que eu quero ser, ou eu vou ser o que os outros esperam de mim e, consequentemente, continuar sendo amado. Para uma criança de 2 anos, qual que você acha que vai ser a escolha? Vou entrar na caixinha que você está me ensinando, pelo menos eu continuo sendo amado. Nesse processo aqui, não vou me apegar muito à nomenclatura, mas o nosso estado de ego, criança, ele se divide em 3. Criança livre, que vai cuidar dos nossos aspectos de afeto e alegria. Criança submissa, que vai cuidar dos nossos aspectos de medo e tristeza. E criança rebelde, que vai cuidar dos nossos aspectos relativos à raiva. Então tá, vamos pensar que eu, Andréia, menina, fui criada para ser delicadinha, obediente, né? Eu tenho permissão de ficar triste, eu tenho permissão de ter medo, porque isso é delicado, mas a raiva eu não tenho permissão. Se eu não tenho permissão de ter raiva, mas a raiva existe em mim, eu não deixo de sentir raiva porque eu não tenho permissão para isso. O que começa a acontecer? A gente começa a criar máscaras emocionais. Então, por exemplo, eu posso sentir repulsa, mas eu não posso sentir raiva. Eu posso sentir... Não tem nenhuma para ser ciúme, vou pôr apego. Eu posso sentir ciúme, mas eu não posso sentir raiva, tá? Na tristeza aqui, eu posso ser tímido, mas eu não posso ser medroso. Eu posso ser assustado, mas eu não posso ser medroso. Eu posso ser good vibes, mas eu não posso ser triste. Tá? Então, nesse processo em que a gente vai tendo esses conceitos do que eu posso e o que eu não posso sentir, a gente vai criando máscaras emocionais. Quando eu uso uma máscara emocional, eu deixei de ser genuína com o que eu sinto. Eu deixei de ser íntegra com o que eu sinto. Ou seja, para eu ter certeza que a minha máscara emocional está funcionando, o que eu vou precisar? Quero a resposta de vocês. Se eu estou usando máscaras emocionais de todos os tipos para ser validado. Dê a resposta. Se eu estou usando máscaras emocionais, eu vou precisar de quê? Fala para mim. Validação. Eu dei a resposta. Validação. E a gente vai passar a vida inteira. Me atrasei, mas cheguei. Quero ver desde o começo depois. Boa noite, querida. Beijo, querida. Ser verdadeiro consigo mesmo. Validação. Presta atenção nisso. Como a gente criou verdades interiores, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e a gente passou um períodozão da vida se adequando a isso, principalmente na nossa infância, o que a gente ensinou para o nosso ego? O que a gente ensinou para a nossa mente? Eu preciso me adequar para pertencer, pertencimento. A gente vai passar a vida inteira, presta atenção, a gente vai passar a vida inteira buscando validação, para ter de volta aquela sensação de eu existo. Só que quando a gente faz isso dessa forma, quebrado, quando é que a gente vai sentir que a gente pode existir? Usando máscara? Nunca, tá? E nesse processo aqui, arrisco falar que 99% das pessoas
vai criar um mecanismo, que aqui vai entrar o conceito, por exemplo, da baixa autoestima, um mecanismo que é o seguinte: eu deveria, peguei uma menininha? Peguei. Eu deveria ser assim. Inteira, ok, bababá, tá? Só que eu me enxergo assim, pequeno, menor. E a vulnerabilidade? Vou entrar aí, tá? Eu me enxergo pequeno. Isso aqui é o que a gente chama de posição existencial depressiva. Existem outras posições existenciais, mas que não são as mais comuns. A mais comum, a maioria esmagadora da posição existencial em que a gente incorpora é a posição existencial depressiva. O que é a posição existencial depressiva? Eu sou pequenininho, eu sou menos e o outro é mais. O outro sempre é melhor, o outro é sempre mais capaz, a grama do outro é sempre mais verdinha. Se o outro é mais e eu sou menos, então o outro é capaz de me validar. O outro é capaz de preencher a minha existência. E nesse processo, a gente vai procurar, a gente vai começar a projetar fora. A gente começa a projetar no outro aquilo que deveria me preencher. Onde é que entra a vulnerabilidade nessa história? Que eu puxei aí o gancho nos stories. Pensa comigo. Sou cheia dos artefatos, vocês viram, né? Se você vem de uma família em que tá escrito aqui, ó, criança rebelde, criança livre e pai crítico, tá? Foca na criança rebelde. A criança rebelde, ela se comunica com o pai crítico. Se você tem esse mecanismo, eu posso ter raiva, eu posso agir no pai crítico, decisivo, dono da verdade, direcionado. Se você tem esse mecanismo na tua família e você se criou aqui eu posso pertencer. Você concorda comigo que ficou um buraco aqui da criança submissa? Ficou um buraco aqui do lado em que eu me torno vulnerável, que eu me torno acessível, que eu me torno afetuoso? Eu tenho que ser decidido, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser raivoso. A raiva é permitido para mim, o restante não. Consequentemente, que tipo de pessoa você vai se relacionar? Você vai buscar se relacionar com alguém que faça esse encaixe em você. Se vocês observarem, a grande maioria dos casais, eles cumprem a regra dos opostos se atraem, os opostos se complementam. E é realmente isso, se complementam. Se eu, na minha concepção, nas minhas verdades, eu criei a verdade que para pertencer, para existir, eu tenho que ser fortona, eu tenho que ser decidida, eu tenho que ser dona da verdade, eu sou a líder em tudo que eu entro. Você concorda comigo que não cabe ser frágil aqui? E aí o que eu vou procurar para me relacionar? Alguém que faça esse papel. Então, normalmente a gente vê essa junção nos casais e que por um tempo funciona muito bem. Ou seja, eu tenho como te fornecer a minha liderança, a minha força, a minha decisão, a minha impetuosidade. E você que tem o padrão oposto, você que tem mais timidez, mais fragilzinha, mais medrosa, sem tanta iniciativa, quando você se une a mim, você me dá esse lado do colo, você me dá esse lado do aconchego e eu te dou a decisão, eu te dou a força. Nossa, foi perfeito pra mim, foi feito pra mim. Nossa, alma gêmea, olha aqui, alma gêmea. Alma gêmea. Só que não, né, gente? Por que isso aqui funciona por um tempo? Porque por um tempo a gente vai fazer as trocas dessa forma. Eu tenho a minha força e você tem a vulnerabilidade. Vou mudar a palavra, né? Vulnerabilidade. Você tem o medo, você tem o temor. Eu te dou segurança e você me dá
afeto e você me dá estado de passividade. Por um tempo isso funciona super bem, super bem. Só que aqui na criança submissa também habita uma criança rebelde, também habita raiva, aqui também quer decidir, aqui também quer ter opinião, tá? E aqui também tem um lado de querer ser frágil, também tem um lado de não querer dar conta de tudo, tá? E se a gente não equilibra esse aspecto, se a gente não se torna inteiro nas nossas características, o que vai começar a acontecer? A hora que a pessoa lá, toda fragilzinha, toda lindinha, fofinha, começar a querer pôr ordem na casa, começar a querer ter opinião, vai atritar. O encaixe não vai funcionar mais. Vai começar a atritar, tá? E isso aqui, num longo prazo, por isso que fala assim, ó, crise dos 3 anos, crise dos 7 anos, é normalmente o tempo que se leva para aquilo que era trocado estabilizar e, consequentemente, a gente querer mais, a gente querer outros preenchimentos dos nossos buracos. E aí a gente começa a fazer trocas desequilibradas. E agora a gente vai entrar no equilíbrio de troca. Ficou claro? Quem aí é do time da criança rebelde? Quem aí é do time dos raivosinhos, dos donos da verdade, dos impositivos, dos ciumentos, dos é do meu jeito, é no meu tempo? Quem aí está no time dos pai crítico, criança rebelde? Os líderes natos. Ó, já começou a aparecer uns aí, criancinha rebelde. Não leva desaforo para casa, mandona. E tempo para poder cuidar que as máscaras não caem. Ó, tem um monte de eu aparecendo. A mulherada criança rebelde aparecendo aí. Também tô nesse time, hein, gente? A Dani, olha lá, ó, um monte de criança rebelde aí aparecendo. Vocês entendem? A gente vai assumindo um papel, a gente vai criando, eu sinto isso no interior, mas não consigo projetar, sou insegura, tá, vou chegar aí. A gente tem, e aí ó, quando eu não consigo projetar, o que isso quer dizer? Todos nós temos todos os emocionais dentro da gente, todos. Só que a gente foi criado para responder de uma X forma. A gente vestiu um papel de responder de uma X forma. E quando a gente incorpora esse papel, é onde a gente sente segurança. Então, se você foi projetada, se você incorporou, e assim, ó, não é culpa de pai e mãe, não. A culpa é sua. Você recebeu essas informações e entrou em você de uma X forma. A responsabilidade é sua. O que foi fornecido a você, ok, é o que eles deram conta, ok, beleza, não é essa a pauta. A pauta é, de alguma forma, entrou em você numa configuração. E a gente entende que é essa configuração que dá sustentação, Aline, que dá sustentação pra gente, tá? Então, quando você fala assim, ó, por dentro eu sou raivosa, por dentro eu tenho raiva, mas eu tenho medo de me projetar diferente. Por que a gente tem medo? Porque muito provavelmente na tua vida você recebeu muito benefício em ser insegura. Você recebeu muito acolhimento, você recebeu atenção, você recebeu alguma coisa. E quando a cada vez que a gente se projeta em desequilíbrio e a gente recebe um benefício, a gente reforça esse padrão, tá? Então, por exemplo, quem é criança rebelde, pai crítico, dono da verdade, o que tem a razão de tudo, o que sabe o direcionamento, dentro dessas pessoas que têm esse padrão, se eu me tornar vulnerável, aí eu vou entrar na vulnerabilidade. Se eu me tornar vulnerável, se eu admitir que eu não sei, se eu admitir que eu erro, se eu admitir que eu tenho fraquezas, eu vou ser reconhecido de que jeito? Eu aprendi que é assim que eu tenho pertencimento. É assim que as pessoas me reconhecem. Nossa, a Andréia é forte. A Andréia sabe resolver tudo. Se alguém chegar pra mim e falar assim, cara, eu não sei resolver isso não. E aí? Na nossa mente, a gente perde nosso lugar. Sempre nossas identificações. Depois te conto o que estava estudando hoje. Aline, nós estamos em sintonia, bem? A Aline é minha filha de alma.
Entende? Então, quando a gente não olha para esses padrões, quando a gente não tem a percepção de que eu tenho um padrão enraizado e eu me comporto dentro dele, quando a gente vai para as trocas, a gente vai projetar isso na nossa troca, tá? E por que as trocas entram em desequilíbrio? Porque aquilo que está faltando em mim, eu vou tentar buscar através da mudança do outro, da atitude do outro, do que o outro vai me dar. Ao contrário, eu sinto que não recebi o que precisava na infância e por aí que sinto raiva. Exato, ó. Você não recebeu o que precisava na infância. Primeiro ponto que tem que ser desconstruído, tá? Então, assim, ó, é um lugar que a criança não tem essa compreensão, mas nós adultos temos. A compreensão de que pai e mãe não são super-heróis. Pai e mãe não são perfeitos. Pai e mãe não são 100%, porque muito mais do que pai e mãe é um homem e uma mulher que tem todos esses barulhos aqui dentro deles, que tem todos os buracos dentro deles, e eles estão lidando com isso e, além disso, estão criando um ser humano. Então, é muito surreal a gente virar e falar assim, ó, eu não recebi o que eu precisava. Porque o que a gente sabe disso aqui para entender por que eles deram o que deram, né? Então, a gente enquanto adulto, perdi até o que eu tava aqui, meus japoneses aqui. A gente enquanto adulto, a primeira desconstrução é essa, né? Ok, eu tinha uma expectativa de receber algo que eu julgo que era o melhor para mim e eu não recebi. A partir disso, eu criei um X padrão, mas agora eu sou adulto. Eu consigo reconhecer o que eu preciso trabalhar em mim para não precisar sustentar esse padrão. Aí, o que a gente faz? Ao invés de olhar para o nosso buraquinho, a gente projeta num parceiro aquilo que a gente não teve de papai e mamãe. Por isso que a gente namora papais, por isso que a gente namora mamães, porque a gente projeta aquilo que faltou e aí, em quem que você... Oh, presta atenção, em quem que você vai descarregar essa raiva que tá aí dentro? No teu parceiro. Você vai projetar parceiros que te promovam a mesma estruturação para que você possa olhar para a tua raiva que você está engolindo, tá? Até aqui, agora eu quero saber o time das crianças submissas aí. Pessoas que não se posicionam, morrem de medo de julgamento, agradam todo mundo para ser aceito, o bonzinho. Cadê o time dos bonzinhos? Delicados, graciosos, tão gentil, não fala não, de jeito nenhum. Ah lá, o time dos bonzinhos aparecendo. Deixa eu ver quantos bonzinhos tem aí. Ah lá, os bonzinhos presente. O time dos bonzinhos, tá? Ou seja, tem raiva interna, assim como nos raivosos, nos crianças rebeldes, a gente tem temor interno, a gente tem tristeza interna, mas a gente engole isso a seco e mantém o posicionamento. No time dos bonzinhos, o time do bonzinho é esse. Então, assim, ó, eu aprendi que quando eu manifesto medo e tristeza, eu não sou rechaçado, eu sou aceito, eu tenho até benefícios com isso, tá? O time dos bonzinhos, que tem um pezinho no vitimismo, eles recebem muito reconhecimento, eles recebem muito colo por conta disso. Isso quer dizer que não tem raiva? Tem. Só que não tem posicionamento suficiente para pôr isso para fora. Nem consigo falar a palavra raiva. Exatamente isso. E quando vai expressar a raiva, chora, tá? Aí entra automaticamente no setor, né? Eu tento expressar minha raiva, mas eu tenho tanto receio daquilo, eu tenho tanto medo, e não é o padrão comportamental que eu tô acostumada, que eu começo a chorar. E isso te remete a voltar pro seu padrão. Calma aí, aguenta tudo aí que é mais fácil, viu? Não aguentar tudo, ser reconhecido. Fica de boa. E a gente passa uma vida inteira, e qual que é o problema da jogada? A gente veste esse papel como uma personalidade. A Andréia Young. Fulana é forte. Nossa, ciclana é um cristalzinho. Mede as palavras para falar com fulana, porque ela se magoou muito fácil. Então, a gente veste esse papel e fica preso nesse papel. E nós não somos nada. Na verdade, nós somos tudo.
A gente não é yin ou yang, a gente é yin e yang. A gente não é raiva ou tristeza, a gente é raiva, tristeza, medo, afeto, alegria. E enquanto a gente não recuperar essas lacunazinhas, a gente não consegue ter uma inteireza. E aonde é que entra a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é a gente começar a admitir quais são os nossos aspectos que estão ocultos. Porque muitas vezes você projetou que você não pode sentir raiva, porque quando você sente raiva, você é grosseiro. Você não pode sentir raiva porque se você sentir raiva, você magoa as pessoas. A raiva, ela é necessária. A raiva gera movimento. A raiva gera troca, né? Então, enquanto a gente não olhar, e o que são essas lacunas, gente? São as nossas sombras, ou aguenta tanto tempo que acaba explodindo. Exatamente, um padrão muito, muito comum da criança submissa. Aguenta, explode. Aí quando explode é a louca. Nossa, você viu? Ela teve um surto. Aí, mediante o surto, qual o reconhecimento que você teve? Péssimo, né? Aí o que você vai fazer? Volta pro padrão que você tá acostumado, viu? Vai mais seguro. É meio mal cheiroso, é meio esquisito, mas pelo menos lá você sabe lidar. O que são esses buraquinhos? São as nossas sombras, são os nossos defeitos, a nossa capacidade de ser imperfeito, é a nossa capacidade de errar. Agora, a gente admite erro com facilidade? A gente admite que sente inveja? A gente admite que inventa desculpinha para não sair com a amiga? A gente admite que mente? A gente admite que sente desejo? Não. Vulnerabilidade é a gente começar a olhar para quais são essas lacuninhas que me aprisionam e que eu preciso esconder debaixo do tapete a todo custo e começar a olhar para isso e falar, isso também sou eu. Eu também sinto isso. Cara, senti inveja mesmo. Desculpa, menti para você. É a gente começar a tomar posse daquilo que nos aprisiona. Porque aquilo que nos aprisiona é o que faz a gente manter uma máscarazinha aqui na frente e a todo custo, eu tenho que fazer essa máscara funcionar. Porque se eu relaxar, a casa cai. E aí como é que eu posso ser vulnerável? Se eu fico nessa codependência. Presta atenção no circuito. A gente tem como equilibrar todos os quadradinhos no mesmo nível. É o que eu tô tentando fazer com você, criatura. Vamos chegar lá. Posicionamento. Reconhecimento e posicionamento. Reconhecimento e posicionamento. Vulnerabilidade nos torna verdadeiros? Sim. E vulnerabilidade não é algo assim, que a gente vai começar e pá! Vou abrir o jogo, vou abrir uma live aqui e falar de todos os meus podres. Não. Vulnerabilidade é no teu dia a dia você parar, conversar com o teu ego criança e falar assim, cara, o que eu tô sentindo realmente sobre isso? Se você tá sentindo raiva, você não vai vestir acolhedora. Se você tá sentindo tristeza, você não vai dar uma de forte. Você vai olhar para essa emoção e falar, ok, é isso que eu tô sentindo. Por que eu tô com medo de expressar isso? Vulnerável nos torna fracos? Não. Vulnerabilidade é a nossa capacidade de pegar pela mão tudo aquilo que a gente excluiu e falar, você também faz parte de mim. E quando você faz isso com você, ninguém vai conseguir te atacar através disso. Então vamos supor que eu minta. Andréia tem o hábito de mentir. Tá? Então, por exemplo, um fato da vida real. Durante muito tempo, no trabalho e com amigos, eu consigo ser mais rebelde. Já no relacionamento, eu aguentava muita coisa para me sentir amada e agradar e explodir de vez em quando. Quando eu comecei a me posicionar não consigo ver o resto. Isso aqui é importante. Nós não somos os mesmos em todas as situações. E isso já mostra pra gente padrão de desequilíbrio. Quando você é uma no trabalho e você é outra completamente diferente em outro lugar, quer dizer que nesse montante aqui,
dos seus moldes, você recebeu um molde aceitável para o trabalho e um molde diferente para as relações. E aí, você já entendeu que a gente começa a vestir máscaras diferentes para ambientes diferentes? Ou seja, se alguém que te conhece no trabalho te vê com o seu namorado, vai falar, cara, quem que é essa pessoa? E isso faz a gente recuar mais e ser menos do que a gente é. E ser mais refém do julgamento alheio. Entende? A coerência, a gente buscar esse lado de coerência entre o que eu sinto, o que eu penso e como eu escolho agir, é o adulto, vou entrar nele. É onde torna a gente empoderado. E aí a gente pode ser vulnerável. Então, por exemplo, Andréia, embora tenha essa carinha linda e fale com tanta maestria aqui quando abre essa live, eu sou super antissocial. Eu sou caverna da ursa ao extremo. Eu amo a minha casa. A Aline, se ela estiver aí, ela vai trazer o parecer dela sobre isso. É muito difícil me tirar de casa. É muito difícil me levar para alguma programação, porque eu amo a minha casa e eu sou muito centrada na onde eu coloco a minha energia. Então eu não vou ficar um tempão falando da vida alheia ou sabe sei lá o que, enquanto eu posso. Mentira, você tá sendo irônica ou você tá surpresa mesmo? Enquanto eu posso centrar naquilo que eu quero, aonde eu quero chegar. Eu sou muito centrada, então eu sou muito caverna da ursa. É muito, meu vínculo, meu círculo de vínculos é muito pequeno. Consequentemente, por uma época, as pessoas gostam muito de mim. Eu sou muito angelical, né, gente? As pessoas gostam muito da minha presença. Então, eu ficava surpresa. Eu ficava numa sinuca de bico, porque quando as pessoas me convidavam, eu entrava nesse panorama do não posso desagradar. Andréia, criança rebelde, super ríspida, opa, não vou conseguir ser autêntica aqui, pá, mais fácil inventar uma mentira. Então, gente, caganeira era mato, febre, fulano que passou mal, carro que morreu, a rainha das desculpas, tá? E quando eu fico retroalimentando esse processo, eu crio em mim, ou seja, o que eu faço? Para não encarar uma situação de falar para fulano, olha fulano, eu não vou porque a minha prioridade hoje é ficar em casa. Para não fazer isso, eu inventava uma máscara. E continuava sendo a super bonitinha, ainda ganhava assim, nossa, que dó, a Andrea não pode vir porque o carro dela quebrou. Entendeu? E quando a gente vai fazendo esse processo de criar essas máscaras e não ser autêntico, esses buraquinhos vão aumentando. Esses buraquinhos do seu posicionamento, do que realmente você sente, vão aumentando. E você vira refém disso. Porque uma mentirinha que você criou, você nunca mais vai poder esquecer ela, porque em algum dia a fulana vai falar, nossa, aquele dia que você não foi porque o carro quebrou. Meu carro quebrou? Que dia que meu carro quebrou? O tiro sai pela culatra, né? Então, esse processo da vulnerabilidade, ela começa no teu dia a dia. Fulano te chamou para sair. Ego criança, o que eu penso sobre isso? Eu penso que eu quero. Tô com vontade de sair sim. Mas lá no meu ego pai, tá falando, eu tenho um conceito de que esse lugar que eles estão indo, esse bar que eles estão indo, eu não gosto. E eu não quero nem olhar para esse conceito aqui, é isso mesmo que eu penso, eu não gosto, tá? O que tem que fazer nessa hora aqui? Veste o teu ego adulto, veste a tua vulnerabilidade. Ego adulto é o que conversa, essa conversa, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu decido. É a hora que fala assim, ó, fulana, eu até queria sair, mas esse bar que vocês estão indo, eu não vou me sentir à vontade. Então, a gente pode programar uma outra coisa. Ser autêntico. Ser fiel e fidedigno àquilo que de fato você sente. E aí a gente vai se colocando vulnerável. Por que o vulnerável? Porque a pessoa pode falar, nossa, que fresca, hein? Mas se você já admitiu, gente, tá falando que eu tenho 27 segundos restantes, é isso mesmo? A live cai agora? Se cair eu volto de novo, tá? Se você já identificou, cara, eu não quero lidar com esse conceito, eu não gosto daquele bar. Então ela te chamar de fresca não vai te afetar. Você já admitiu para você que esse é o seu processo.
Instagram, cada dia é uma novidade. Agora tem tempo. Deixa eu ver quanto tempo eu falei. Eu falei 1 hora já? Foi isso? Falei 1 hora já. Por que não pode live de mais de 1 hora agora? Isso é repressão. Vamos lá. Minha criança rebelde brava, porque cortaram minha live do meio. Vamos lá, uns segundinhos pro povo voltar. Com meu copo da Coca-Cola de, sabe, sei lá que década. Eu também gosto de ficar em casa, eu amo ficar em casa. E eu tenho um contexto que colabora, né? Minha casa é muito gostosa, meu quintal é maravilhoso, meu marido é esplêndido, minha mãe mora a 300 metros da minha casa. Então eu tenho um cenário bem propício para não querer pôr o pé na rua. Também nem senti 1 hora passar, gente. Para mim tava 20 minutos só. Isso quer dizer que eu preciso focar no tema. Agora vamos falar do equilíbrio de troca. Ficou claro que nós temos padrões de comportamento que enraizam o nosso sentir, a nossa capacidade de ser autêntico com aquilo que a gente está sentindo. E enquanto a gente tiver esse padrão, o nosso equilíbrio de troca vai ser afetado. E eu vou explicar o porquê agora. Não aguentou, Thaís? Voltou? Querida! Bora lá, então? Todos de volta? Onde que entra o equilíbrio de troca na jogada? O que é equilíbrio de troca? Primeira coisa que precisa ser diferenciada é porque a gente tem muito esse lado assim, ó. Eu faço de forma incondicional, eu não faço esperando nada em troca. Andréia, por que chama ego pai? Vem de parents, né? Pai e mãe. Porque, na verdade, são os conceitos que a gente aprendeu. E os moldes que a gente recebeu em maior aspecto vem de pai e mãe, tá? Pra gente traduzir o ego pai, devia ser pai e mãe, né? Mas é porque a palavra do inglês inclui os dois, né? A gente não tem no português uma palavra... Tem, né? Pais. Quando a gente fala pais, inclui os dois. Mas por isso que chama ego pai. Conceitos que vêm dos nossos moldes familiares, em especial pai e mãe. Todos de volta? Vamos lá, então? Vamos lá. Quando a gente vai para uma troca, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir dentro da gente é a nossa conversa interior de que a gente faz sem querer nada em troca. Isso é uma farsa mental na maioria dos casos, tá? Aquilo que é incondicional, aquilo que realmente você faz de forma incondicional, isso não fica arquivado como uma carta na manga, tá? Então, se você deu R$30 pro cara do sinal e deu de forma incondicional, você não se importa com o que ele tá usando esses R$30. Mas se você deu esses R$30 e a hora que você vê ele na esquina seguinte com uma garrafa de cachaça na mão e você se revolta com isso, é porque você não deu de forma incondicional. Você deu condicionado para que ele fizesse um X com aquele valor, tá? E essa percepção ela é muito importante porque a gente ter trocas incondicionais são importantes. Um elogio que você dá despretensioso, um reconhecimento a algo que alguém fez de forma despretensiosa. Porque quando a gente faz isso de forma incondicional, um abraço, um toque, um carinho, um elogio, um reconhecimento, quando a gente faz isso de forma incondicional, é a maior forma de dar reconhecimento para o ser humano. Só que a gente faz isso deste tiquinho aqui, ó. Deste tiquinho. Por quê? A gente acha que se a gente elogiar, a pessoa vai ficar com o ego inflado, e se eu elogiar, eu vou mostrar que eu tô sentindo XYZ. A gente cria teorias da conspiração dentro da nossa cabeça sobre quando eu dou alguma coisa de forma incondicional e genuína, tá? Então,
Desmistifiquem na cabeça de vocês que a gente dá as coisas sem querer nada em troca. Bert Hellinger tem uma frase, ele fala: quem não troca não entra no jogo da vida. A vida é uma troca. É uma troca de estímulos, é uma troca de reconhecimentos, é uma troca de afetos, é uma troca de interesses, é uma troca de utilidades, tá? Então fala assim, ó, eu tô fazendo uma live de forma incondicional. Não, tem sim o interesse de divulgação do meu trabalho, de estabelecer uma troca para que vocês despertem mais consciência, de que a análise transacional seja divulgada, tem troca, é troca. Não adianta, a nossa vida é baseada em trocas. E quando a gente admite isso, a gente começa a colocar mais atenção nas cartas na manga. O desequilíbrio de troca, ele vem muito quando aquilo que a gente faz vira barganha, vira artifício de troca. Porque o meu foco tá só em vou gerar artifícios de cobrar e não na percepção de o que é que eu estou dando e o que é que eu estou recebendo, tá? Então vamos lá. Equilíbrio de troca. Tá uma bagunça isso aqui, gente. Equilíbrio de troca. Primeiro aspecto que tem que ficar bem claro é que se você... Deixa eu pôr isso o mais baixo possível para ficar melhor. Se você tem um padrão criança submissa, ou seja, você se vê menorzinho, quando você vai trocar com uma criança rebelde, deixa eu pegar o vozinho, que ele fica até maior. Quando você vai trocar com uma criança rebelde, conversei com minha filha sobre isso, concordamos que não existe esse amor incondicional. Gabizinha, o conceito de amor incondicional é um conceito que eu acho que a gente não alcança ainda, tá? Talvez o mais próximo que se chegue disso é de pais para filhos, o mais próximo. Mas ainda assim de pais para filhos tem muita barganha. Tem muita barganha. Tem uma leva de pais que criam os filhos para o benefício próprio. Eu crio meus filhos para eles cuidarem de mim na velhice. Eu crio os meus filhos para que eles continuem o meu legado. Eu crio os meus filhos para que eles me orgulhem, viu? Tem que me orgulhar. Se não orgulhar, não serve. Então, tem uma barganha, inclusive, na troca de pais e filhos. O que talvez chegue mais próximo desse amor incondicional é o pai e filho. Mas ainda assim, a nossa mente, ela não... Respeito, sim, deveria ser incondicional. Respeito deveria ser incondicional, mas também não é. O respeito também é condicionado. Eu te respeito enquanto... Ou seja, se respeito é incondicional... Já que você não sabe o que é que habita a outra pessoa, o que é que aquela pessoa passou para chegar onde chegou e fazer o que fez, você entende que se respeito fosse incondicional, a gente não julgava. E a gente julga o tempo todo, né? Vamos lá. Quando a gente reconhece esses padrões, tá? Criança submissa e criança rebelde. A criança submissa, ela tem uma tendência maior. Então, lembra que eu falei lá no começo. Nós temos uma posição existencial depressiva, a grande maioria de nós. A gente enxerga o mundo de baixo para cima. Eu sou menos e preciso da validação de alguém que é mais ok do que eu, tá? Quando a gente tá na criança submissa, a gente admite que a gente tá aqui embaixo. Então, são as pessoas que têm uma postura mais passiva, uma postura mais depressiva, uma postura mais vitimista. Ou seja, tem alguma facilidade de reconhecer a minha fraqueza. Então, eu já, por si só, me vejo aqui embaixo, tá? Vou até trocar isso aqui. A pessoa que é criança rebelde, ela é movida pela raiva. A raiva gera um movimento maior. Ela também, na maioria das vezes, se enxerga pequena. Só que a criança rebelde cria um pedestalzinho para ficar aqui em cima. É onde a gente vira dono da verdade, é onde a gente vira impositor, é onde a gente dá direcionamento, é do nosso jeito, tá? Quando a gente começa uma troca, tá? Normalmente essa troca no começo funciona, ou seja, eu tenho posicionamento. Como eu tenho posicionamento, tem um grau de coisas em você que eu consigo preencher.
Então, eu te elogio e você se sente preenchida por isso. Eu te dou direcionamento naquilo que você é insegura e você se sente preenchida por isso. Eu faço coisas que eu sei fazer e por isso eu vou ser reconhecido e você se sente acolhida, você se sente direcionada. Então, por um momento, essa troca funciona. Eu te dou aquilo que eu sei, você se beneficia disso e me reconhece por isso. Por um tempo, essa troca funciona. Ou seja, os buracos dele preenchem os meus buracos preenchem ele. Exatamente essa dinâmica aqui. Tá? Com o passar do tempo, as nossas relações, elas estabilizam. No começo, tudo é novo, então tudo encanta, tudo é aceito, tudo é relevado, tá? A gente passa panos naquilo que não incomoda, porque o que encanta, encanta. Tem algumas pessoas que não consigo expor meu conhecimento, parece que me trava. Será que me sinto inferior a elas? Pode ser que sim. Algo a ser olhado com mais informação. Cavucar um pouquinho isso aí. Pode ser que sim. Se você se sente inferior, você trava, né? Aí o que é que está faltando para que você se sinta... Não é uma comparação com o outro. É o que é sobre o que você está falando, o que é de informação que você tem que olhar para ver se realmente falta um quanto de informação ou se você está só se comparando ao outro. E aí você projeta no outro esse movimento, né? Então tá, vamos lá. Por um período, essa troca funciona. Todo mundo já passou por isso na vida, né? Só que chega um momento em que isso estabiliza, tá? Então, aquilo que eu te dou de reconhecimento não preenche mais os seus buracos e, consequentemente, você não devolve o meu reconhecimento. Você não devolve a minha valorização, tá? Normalmente, neste movimento, eu vou dar o exemplo da criança submissa, time dos crianças submissa, quando vocês começam a dar demais, tá? Quando a criança submissa, que estava aqui embaixo e adorando ser preenchida pelo movimento da criança rebelde, quando esse aqui sente que não está mais sendo preenchida, qual que é a tendência natural? Eu começo a fazer muito. Então, eu começo a demonstrar muito amor, eu começo a fazer coisas que não foram solicitadas, eu tô sempre deixando o meu de lado para suprir o dele, tudo buscando um reconhecimento de novo. Eu começo a relevar tudo aquilo que você fez de errado e que eu não te falei que eu achava que estava errado. Eu começo a cuidar da casa que você não está cuidando e eu não peço ajuda para cuidar. Eu começo a dar e dar. Por que a gente começa a dar e dar? Deixa eu ver se tem mais bloquinho. Se tiver mais bloquinho, eu ponho mais bloquinho. Porque eu crio a percepção, como antes eu estava recebendo, eu crio a percepção de que se eu der tudo de mim, ele vai voltar a me dar. Ele já fez isso uma vez. Então eu começo a dar tudo de mim, exatamente, André. Eu começo a dar tudo de mim para essa pessoa voltar a me dar. Tá? Só que, na realidade, o que acontece? Olha como é que isso aqui ficou. E o que esse processo aqui faz? Quanto mais... E quando a gente começa a fazer esse processo aqui, ó, normalmente... Assim, ó, na criança submissa ainda é mais tranquilo. A gente dá e querendo qualquer coisa. Qualquer migalha que vier tá bom. Desde que você olhe pra mim, desde que você me reconheça, desde que você me dê carinho, atenção, sustento, segurança. Criança submissa é muito assim, tá? Então, eu dou, querendo receber desse aqui, da criança rebelde. Só que, entende que até ontem esse aqui era o dono da verdade? Até ontem era esse aqui que te dava segurança? Até ontem era ele que dava direcionamento? Quando você começa a dar e dar, esse aqui fica sem pega de dar em troca. Putz, porque tudo que eu faço, eu já sou uma criança rebelde, dono da verdade, mas você é tão bom, você é tão bonzinho, você faz tudo. Todo mundo fala pra mim, não perde essa pessoa não, porque olha o tanto que ela faz por você.
O grau que você começa a dar inibe esse aqui de conseguir retribuir. Porque o dono da verdade, você entende? A criança rebelde que tá num pedestalzinho aqui, ó, tem um quantum que realmente ele é seguro. Porque por trás dessa máscara de segurança, tem segurança pra caramba. Então, quando a gente começa a dar muito, esse aqui fala assim, putz, ali tá muito grande. Eu não vou dar conta de retribuir. É como se a cada vez que você subiu um pedestalzinho aqui, ó, você jogasse uma carguinha. Ó, tá me devendo, 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 tá me devendo. Chega uma hora que você fala assim, meu, não vou dar conta. Não vou dar conta de retribuir tudo isso. Quem está recebendo muito se sente devedor. E aí aqui só restam duas alternativas para tentar equilibrar a troca. Ou eu vou desmerecer o que você faz, porque quando eu te derrubo, você volta pro páreo, e aí quem sabe a gente pode voltar a trocar. Ou seja, você faz, e em vez de ser reconhecida, é efeito rebote. Tira sarro, desvaloriza, tá? Ou, tchau, eu vou procurar alguém num grau mais equilibrado para trocar. Aí é quando várias vezes na caixinha de pergunta fala assim, cara, eu dei tudo de mim, eu dei o melhor de mim, eu dei o que eu não tinha, e a pessoa foi embora. E nem me deu motivo. Mas por quê? Ficou pesado demais. Ficou pesado demais. Ou vai te derrubar para conseguir ter alguma troca, e quando derrubar já não vai funcionar, ou vai sair fora. Quando a gente começa essa dinâmica de dar muito, quem é que faz isso pela gente? Respondam, aconteceu comigo. Respondam pra mim. Quem é que dá tudo pela gente, na maioria das vezes? Quem é que tem a postura de dar tudo pela gente? Nos relacionamentos eu já fui submissa, hoje eu não dou mais nada. Foi pro extremo oposto, rebelde. Já senti que estava vazia, hoje acho que é só medo e insegurança e o outro se afasta, se essa minha energia chega no outro antes da minha. Tá, vamos lá, extremo oposto. Os pais, essa é a resposta que eu queria, tá? Quando a gente entra nesse patamar, dou muito, onde é que a gente tem a memória disso? Dos pais. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente tá focando em relacionamento de casal aqui, tá? Casal. Quando um entra numa postura de pai e mãe, o que vai acontecer, gente? O que é que vai acontecer quando o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu crush, alecrim dourado, começa a te ver como mãe ou como pai? O que é que vai acontecer? O que é que a gente não faz com pai e mãe? Muito cuidado com a postura de dar demais. Ai, você foi tão sutil falando de desequilíbrio. O que é que a gente não faz com pai e mãe, gente? O resultado é traição. Na grande maioria das vezes. Por quê? A gente não trepa com pai e mãe, gente. Essa visão de quem tá recebendo, essa visão normalmente está incorporada na nossa visão, no nosso arquétipo de pai e mãe. Quando começa a dar muito, não consigo retribuir, dá muito, a visão de que o seu parceiro tá te tratando como um pai ou como uma mãe, a primeira coisa que vai acontecer é a libido. Tesão acaba. Tá? Outra dinâmica extremamente semelhante, mas com um detalhe diferente. Quando, lembra, criança rebelde, dono da verdade, criança submissa buscando segurança.
Não necessariamente são só as crianças submissas que dão e dão. Nossa, dá vontade de mandar isso pra tanta gente. Ô, criatura, foca no ser. Foco no ser, tá? Quando a gente começa assim, ó, fulano tinha que tá ouvindo, ciclano, a gente perdeu o foco. Volta o foco, volta, tá? Vamos lá. Criança rebelde. É só a criança submissa que dá? Não. Só que quando a dinâmica acontece com os crianças rebeldes, é ainda pior. Por quê? Porque a criança rebelde já tem... Time das crianças rebeldes, presta atenção. Nós, crianças rebeldes, por natureza, nós já temos um posicionamento mais firme, um direcionamento de verdades mais pontuais. Quando a gente, nós, criança rebelde, começamos o processo de dar e dar, não só a gente quer receber em troca, mas a gente quer receber do nosso jeito. A criança submissa ainda aceita umas migalhinhas, viu? Ah, não é o que eu queria, mas pelo menos, né? Tô passando fome, aquela coisa toda. Não é lá aquele carro, mas pelo menos não tô a pé. Minha bicicletinha, pneu furado. Beleza. Agora, quando é a criancinha rebelde que tá aqui, ó, dando tudo de si, dono de sua verdade, a gente não só dá tudo de si, como cobra. A gente cobra o jeito que a gente quer. A gente quer que o outro se molde ao nosso jeito. Ou seja, eu cobro que eu quero que ele me ajude a arrumar a casa. Controle, essa é a palavra. Aí, fulano se propõe a me ajudar a arrumar a casa. Mas eu fico assim, ó, mas tá sujo aqui. Não é assim que limpa, não. Você nunca limpou a casa na vida? Você vai passar veja? É sério que você vai passar veja aqui? Tua mãe nunca te ensinou a limpar uma casa? E se faz de vítima também no final. Porque é o circuito, né? Eu não tenho autoestima, quero validação. Aí, para tentar a validação, ou seja, eu tô buscando um herói, né? Para buscar a validação, eu controlo o resultado. Para me validar, tem que ser do meu jeito. Aí, quando não dá certo, vítima. Nossa, olha tudo isso que eu fiz por você. Tudo isso que eu fiz por você. E você fez isso comigo, seu ingrato. Tô aqui, deixando de cuidar da minha vida, pra cuidar da tua. E você ainda fala que você não quer? Como assim? Entendeu? Tem como oscilar entre os dois? Tem. A gente sempre tem um padrão que é mais forte. Então, por exemplo, Andréia mais criança rebelde nas relações, mais criança submissa no trabalho, sei lá, tá? Então, a gente tem um padrão, às vezes, ambiental, tá? Mas sim, a gente pode oscilar entre os dois, tá? Agora, o que é o importante? Você identificar aquele que é o que predomina em você, porque o que predomina vai te mostrar o que precisa ser fortalecido em termos de, por exemplo, se é a sua criança rebelde, você sair do controle, você começar a enxergar que muitas vezes está tendo troca. Então, ó, eu dou querendo receber, só que eu quero receber isso. Deixa eu puxar para trás para vocês verem. Eu quero receber isso. O meu foco tá tão em receber isso, eu quero receber isso, que eu não vejo que a pessoa está dando de uma outra forma. Ah, mas não é do jeito que eu quero. Pô, mas então você não tá querendo uma pessoa, indivíduo com conceitos e você tá querendo um robô. Então eu preciso olhar realmente dentro de você se é só isso aqui que te valida porque é onde você tem controle, ou se realmente há uma incongruência, aquilo que ele oferece não é o que eu tô buscando e aí você não tinha nem que estar aqui. Para equilíbrio de troca é necessário amor próprio? Completamente.
Completamente. As palavras, a palavra, tá? O amor próprio vai estar embutido nisso. A palavra de base da vida é autoestima. E autoestima, gente, entenda, autoestima não é assim, ai, como eu sou linda e perfeita, good vibes, ninguém me tira do sério. Não, autoestima é você reconhecer que você é isso. E se você consegue reconhecer que você é uma preguiçosa do caramba, que você não tá com o corpo que você quer, porque você não tá acordando pra malhar todo dia, você é indisciplinada, você reconhecer isso e falar assim, ok, vem cá, vamos trabalhar junto. Isso é autoestima. Porque ninguém que te chamar de preguiçosa vai te afetar, você já sabe o que você é. E você escolhe se quer ou não trabalhar em cima disso. Entende? Então, a autoestima é você reconhecer qual é o seu Paranauê. E quando você reconhece qual é o seu Paranauê, você para de projetar que o outro supra os seus buraquinhos. Procurar no outro o que me falta, exatamente. Então, os dois tipos juntos não funcionam. Criança rebelde com criança rebelde, criança submissa com criança submissa. Assim, ó, a gente até encontra. Mas falar assim que tem uma fluidez assim é mais difícil. Porque duas crianças rebeldes, dois donos da verdade, dois controladores, o que que vira? A gente até encontra, mas o que que vira? Duas crianças submissas, apáticas, sem atitude, inseguras, dois inseguros juntos, o que que vira? Então, até tem, mas a tendência é não fluir por tanto tempo. Desanda um pouquinho mais rápido, mas tem. Tá? O que é equilíbrio de troca? O que é equilíbrio de troca? É eu, cada vez mais, reconhecer o que eu estou buscando naquilo que eu estou dando, tá? Quando eu reconheço, quando eu tenho vulnerabilidade suficiente para admitir o que é que eu estou buscando naquela troca, eu não preciso fazer jogo psicológico. Eu não preciso falar A querendo receber B. Eu não preciso colecionar cartinhas na manga para a hora que não for do meu jeito eu falar: ah, então você não quer comer japonês, mas ontem eu deixei você escolher o filme da Netflix. A gente tá falando de comida ou a gente tá falando de filme? Tá? Equilíbrio de troca é quando, aos poucos, gradativa e progressivamente, você vai reconhecendo os seus buracos e a cada escolha você trazer a consciência de o que eu estou entregando e por que eu estou entregando isso. Eu estou entregando isso porque é o que eu quero trocar ou eu estou entregando isso porque eu estou visando um X na troca. Se for visando, legal, descobri que assumi que sou indisciplinado, estou tentando, mas desculpe que gosto dessa liberdade. Me lembrei de falar sobre liberdade e disciplina em algum momento. Não agora, senão eu vou perder o meu foco aqui. Quando eu tenho muito claro o que eu estou dando e eu me coloco à disposição do que o outro está disposto a me dar, aí a gente reconhece uma troca de desafios. Tá, eu dei uma roupa de presente, vou usar um exemplo banal, tá, gente? Eu dei uma roupa de presente. Aí, eu falei, né? Aí, na hora que ele foi me dar um presente, ele me deu um buquê de flores. Putz, eu dei uma roupa, ele me deu um buquê de flores. Putz, mas um buquê de flores tem seu valor. Ele foi lá, escolheu, encomendou, tá? Como é que é o jeito dele? Por que foi o buquê de flores? Quando a gente quer, tá disposto a fazer uma troca aberta, na troca aberta, eu entendo por que eu estou dando X. E eu observo o que eu recebo. Quando eu observo o que eu recebo, isso instiga você a provocar. Tá, então agora eu vou pegar essas flores aqui e vou entregar essas flores junto de uma lingerie. Quando você observa o que o outro está te dando, você entende a dinâmica do outro e você usa isso para instigar algo do qual você queira. Eu trago a farinha, você traz a manteiga. Aí eu trago o açúcar. Aí você traz o Nescau.
Aí eu trago a uva. Aí você entendeu, tá? Ela trouxe chocolate, eu trouxe chocolate, ela deu uva. Então talvez o que combine aqui é chantilly. Quando a gente está fazendo uma troca, entendendo o que eu estou dando, por que eu estou dando isso, você vai ter consciência se você está tampando um buraco, que deveria ser seu e você tratar, ou se você está de fato chamando alguém para trocar com você. Quando você conscientemente fala, não, eu quero trocar com essa pessoa. Então, eu entrego carinho e observo qual é a dinâmica dessa pessoa. Tá, quando eu sou carinhosa, o que eu recebo em troca é atenção, mas não carinho, tá? Então, como é que eu gero um novo movimento para instigar ele a me dar mais que atenção? Essa é uma dinâmica de provocação. Eu dou um pouquinho a mais para receber um pouquinho a mais. Eu dou um pouquinho a mais para receber um pouquinho a mais. Nem sempre isso funciona. Por quê? Porque tá cada um preso nos seus buracos. Nessa hora em que não funciona, é a hora que entra a vulnerabilidade. O seu ego adulto, lindo e operante, acordado, vai te dar a informação. Tá, então vamos lá. O que você sente? Eu sinto que eu preciso de mais carinho, eu preciso de mais atenção, eu preciso de mais contato físico. Como é que você está manifestando isso? O que você aprendeu sobre isso? Tá, eu não falo para ele que eu quero isso, mas eu dou indireta, eu comento que, olha que legal que no relacionamento da minha amiga, eles ficam bastante tempo juntos, tá? Ou seja, quando você vê que o teu molde de se expor não é claro, o teu ego adulto tem que entrar na jogada e falar assim, escuta, não é com indiretinha que a vida toca, não. Se você quer carinho físico e na tua troca você tá recebendo, você tá dando carinho físico, tá recebendo atenção, ele fica lá sentado do teu lado com o celular na mão. Se essa troca aqui não está sendo satisfatória para você, é a hora em que você tem que sentar, olho no olho, igual para igual, sem acusação, sem cartinha na manga, e falar, escuta, vulnerabilidade. Eu sinto falta de ter mais carinho físico, de assistir o filme abraçadinho e não com você no celular, porque eu preciso dessa atenção. Nossa, Andréia, mas e se ele falar que ele não é dessa? Se ele falar que ele não gosta desse tipo de coisa? Aí você tem informação no seu ego adulto que essa pessoa não está disposta a fazer a troca que você está oferecendo. A troca que ele está fazendo é outra. E aí você escolhe, eu quero trabalhar em mim o processo de ver isso de novas formas, de como é que eu me fortaleço para que isso que está faltando nessa troca não me afete, porque tem um contexto envolvido, ou isso que ele está oferecendo não é interessante para mim. Eu realmente quero isso aqui. E se ele tá falando, se ele tá me mostrando que isso não é o que ele quer trocar, talvez eu tenha que sair dessa relação e buscar uma outra relação. Deixa eu pôr igual tamanho aqui. Entende? Se a gente não traz clareza do que a gente tá trocando, a gente vai ficar dando volta e degladiando com esse contexto todinho aqui invisível, seu e do outro, até achar a mão. Só que nessa a gente desequilibra. Em vez de equilibrar, a gente desequilibra. Quando a gente quer fazer trocas saudáveis, o primeiro ponto é entender o que é que eu estou buscando nessa troca. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu tô querendo tampar um buraco em mim através do outro. E para tampar um buraco específico, gente, para que o buraco específico seja tampado, a gente tem que controlar. Não tem outra forma. E no controle, a gente não chega a lugar nenhum. No controle, a gente tá tentando moldar o outro naquilo que a gente quer. Ou seja, você realmente gosta do outro ou você gosta da expectativa que você cria do que ele vai ser caso ele se torne o que você está buscando. Entende?
Então, só que esse movimento da gente ter clareza das trocas, da gente poder sentar com o outro, intimidade, preto no branco, falar, olha, é isso que eu busco na nossa relação, é isso que eu quero de você. Para ter esse movimento, a primeira coisa é você olhar para os seus buraquinhos internos. Quais são as coisas que realmente você não está manifestando? Quais são as coisas que você está deixando nas entrelinhas? Pensa numa relação de trabalho, o equilíbrio de troca no trabalho. Aqui vai ficar muito claro o que eu estou querendo dizer. Quando você entra numa empresa para trabalhar, você entra para trabalhar X horas, exercer uma X função e ter um X salário, tá? Se você fala assim, ó, eu quero um aumento, então eu vou começar a dar muito, eu vou trabalhar hora extra, eu vou fazer a mais, eu vou fazer o serviço do colega, porque daí eles vão me ver fazendo tudo isso e vão me dar uma promoção. Essa lógica aqui funciona 100% das vezes? Não. Aí quando você não é reconhecido, você se sente desvalorizado, você cobra além, você muda o seu humor, você fica indignado com os outros que estão fazendo menos que você e ganhando o mesmo tanto. Não funciona. A mesma lógica acontece do contrário. Você foi contratado para fazer X, tantas horas, X salário. Aí a empresa começa a te dar um monte de benefício. Ó, deu um a mais aqui, deu uma premiação lá, deu não sei o que, deu um curso, deu acolá, e você continua fazendo só o que você foi contratado. A empresa, uma hora, vai falar, porra, você tá recebendo muito mais do que o que você tá dando. Vai dar ruim do mesmo jeito. Agora, se for algo conversado, fulano, ó, tem esse curso aqui, tá? Esse curso aqui, ele vai demandar que você trabalhe um pouco mais de horas. Então, alguns finais de semana você vai ter que trabalhar, mas em compensação, o seu salário vai ter um X bônus. Aí você olha para isso e fala, opa, é interessante, quero. Ok, equilibrou a troca. Agora, se você olha e fala assim, não, cara, eu não quero trabalhar fim de semana. Eu não quero trabalhar fim de semana, porque fim de semana é quando eu fico com a minha família, quando eu descanso. Não quero trabalhar fim de semana. Tá, ok. Então, nessa hora aqui, alguém sai e alguém entra. Exatamente a mesma dinâmica. Não adianta você ficar deduzindo o que você vai fazer para receber o que você quer receber. Isso não funciona. E quanto mais você faz isso, menos o outro se sente valorizado, porque a troca vai se tornando inviável, maior a chance dele falar, cara, aqui eu não consigo trocar. Tchau. Entenderam? Falem comigo. Vocês ainda estão respirando? Fala comigo, gente. Deixa eu ver que horas são. Daqui a pouco aparece aqui, ó. Tá acabando. Perguntas. Sim! Nós temos cerca de 20 minutos. Chinelada! Uau! Eu caí fora de certas amizades sem nem conversar antes, porque era difícil até conseguir marcar com a pessoa. Assim, ó, o importante nem sempre vai funcionar a conversa, mas o importante é você fazer a sua parte. E isso treina o seu posicionamento, isso treina a sua clareza emocional, isso treina a sua autonomia, entende? E muitas vezes não vai funcionar, a pessoa está indisponível e ok, isso já vai ser uma resposta. Agora, você deduzir que a pessoa estava indisponível sem você tentar... Entendi agora porque meu casamento acabou. Sinto muito por isso. Respirando assim, mas com dificuldade. Eu fiquei sem ar de tanto que me identifiquei. É isso aí. Cabeça fritando, tapa na cara. Ô, gente, pior coisa é criar expectativa. Pior coisa é criar expectativa. Vocês ficam falando que parece que eu sou uma carrasca. Tapa na cara. Fritando o cérebro.
entendendo porque não sou uma pessoa fácil. Ninguém é fácil. Fiz muitas vezes e percebi também que só partia de mim. Então, considerei resposta o silêncio e a falta de interesse. Ok, se você tentou... Entende? Quando você faz a sua parte, quando você tenta o equilíbrio, quando você tenta o diálogo, quando você tenta a conversa, se for para fechar o ciclo, você fecha o ciclo tranquilo. Agora, quando você entrou na dedução, quando você entrou na expectativa, quando você entrou no seu filtro do que você queria, uma hora a ficha cai. Aí entra assim, ó, e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse tentado tal coisa? Como é que eu não enxerguei isso antes? Entende? E aí a gente fica preso nos ciclos dos e se, e se, e se, e se. Quanto mais clareza você tem, quanto mais equilíbrio você tem na proposição da sua troca, mesmo que seja para um ciclo fechar, você fecha esse ciclo ciente de que aquele ciclo não tinha como fluir. Isso te dá uma liberdade incrível para ir para o próximo e sem precisar repetir padrão, né, gente? Por mais lives, por favor. Ô, Érica, você não me põe em encrenca, não. O que faz com tudo isso de informação? Digere. Assiste de novo, anota, se autoanalisa. Qual é o teu padrão? Pega lá, ó, aprendizado de ciclos passados. Não adianta excluir ex, gente. Não adianta excluir ex. Ex tem aprendizado. Resgata lá o ex. Não resgata não, Mercúrio retrógrado. Espera o Mercúrio retrógrado passar, tá? Mas aí, depois que passar o Mercúrio retrógrado, olha e fala assim, ó, como é que eu era nisso aqui? Como é que fulano era? Onde foi que faltou equilíbrio? Tá? E você nem tá falando de pessoas com qualquer... Não tô nem entrando em transtorno de personalidade, bem, porque aí o buraco é mais embaixo. Eu só insisti também bastante porque havia uma criança no meio, mas se nem ela pensava, porque eu ficaria me cobrando por isso, me ferindo no movimento unilateral. Troca, né? Se um não quer, dois não trocam. Eu mesma fico com receio de falar e a pessoa não gostar do que ouviu. Ó, o grande segredo é que a gente não vai agradar sempre. A gente não vai agradar sempre. Nem sempre a pessoa vai gostar do que ouviu. Nem sempre a pessoa tá em conivência com o que você está pensando. A grande questão é como é que você está expondo a sua informação. Quando você encontra um âmbito de respeito e honestidade, se o outro vai te dar um sim ou não, concordar ou não, se vai agradar ou não, é dele. É dele. Agora, a grande questão é se você tá pondo na manipulação, na indiretinha, tentando suprir seus buracos, acusando, julgando. Agora, quando você faz isso, ó, ok, eu cheguei à conclusão de que isso sou eu, isso é o que eu sinto. Eu apresento isso para o outro. Se o outro vai gostar ou não. Hoje, por que o meu círculo de amizades é muito pequeno? Porque as pessoas que compreenderam que a Andréia é a caverna da ursa, elas entenderam que eu não estou à disposição 100% do tempo, mas elas entendem que quando eu estou com elas, eu estou com elas. É o máximo do reconhecimento que eu posso dar por alguém, entende? Então, o modo operante da relação mudou, mas o modo reconhecimento triplicou o valor, porque elas sabem que se conseguiu me tirar de casa, é porque realmente tá tendo tudo de mim ali. E eu não preciso ser o tudo assim, ó. Entende? Exato, fechar ciclos e esgotando possibilidades. Por isso eu acho que fazer terapia é uma dádiva. Principalmente terapia comigo. Eu demoro a compreender o motivo dos incômodos. Acabo não sendo assertiva nesse diálogo, ao menos que tenha um tempo maior para me conectar e pensar em como falar. Só me lasco por causa disso. Aí é onde você tem que aprender onde que o autocontrole entra, nesse aspecto. Eu saio de cena quando eu vejo que eu não estou conseguindo me expressar, quando eu não estou atingindo o meu objetivo, e eu calculo qual é a melhor forma de fazer isso. E muitas vezes a melhor forma de fazer isso não vai ser no tete a tete. Às vezes é no áudio, às vezes é escrito. Qual é a melhor forma da sua comunicação passar com clareza? Aí você vai ganhando autoconfiança para fazer de novas formas. E o equilíbrio de troca em relação aos pais, por exemplo, quando estão esperando pagamento por ter criado o filho. Nossa, essa aí dá outra live, Fernanda. Essa aí dá outra live. Não vou me aventurar a falar isso de forma superficial, porque dá ruim. A pessoa mandava mensagem saudades. Aí você responde, bora marcar, diga o melhor dia para você para alinharmos e vinha o silêncio. Cansei de tentar entender. Ó, nem sempre saudade quer dizer encontrar.
Entende? Às vezes o saudade, a expressão saudade era a forma dela falar assim, ó, lembro de você, você faz parte do meu pensamento, mas o fato de, e isso eu tô falando com propriedade, tá? O fato de ir para o encontrar, às vezes o processo é mais complexo, entendeu? Então, a gente tem que aprender a entender que o universo do outro é uma bagunça. E às vezes a gente fala uma coisa querendo manifestar algo, mas a resolução na prática, cada um vê de um jeito. A Andréia, quando fala saudade, nem sempre tá querendo marcar encontro, tá, gente? Fique claro aqui, registrado. Beijo, me liga. Não me liga. Não liga não, porque eu não gosto que liga, tá? Manda mensagem. Eu me identifico com você enquanto essa pessoa que gosta de ficar em casa. Caverna da Ursa, bem. Andréia... gente, vocês param de... livro, mané, livro. Que mais? Me perdi aqui. Ô mãe, você viu aí o povo pedindo livro, né? A culpa é tudo tua. Mas me escolheu para ser madrinha e fico... Me perdi. E aí? Fera? Beleza? 21h17, quase 2 horas de falação. Abre um consultório em São Paulo para ser seu paciente. Eu atendo online, criatura. Consultório em São Paulo, eu fujo de São Paulo. Sonho em fazer terapia com você. Linda, querida. Você ia falar sobre liberdade. Ah, tá. Ó, rapidamente, tá? A gente tem uma concepção de que disciplina é rígido. Ser indisciplinado é livre. É o contrário. Tá? Quando você tem disciplina, engraçado, eu sou de olhar no olho, a pessoa só consegue desabafar pelo WhatsApp. Se é o meio que ela consegue se expressar, gente, eu perco o foco. Vamos lá, ó. Disciplina. Disciplina é liberdade. Por quê? Vamos supor que você tenha um corpo X, que é o seu objetivo, tá? Se você tem disciplina de treino, você treina com regularidade, faça chuva, faça sol, motivado ou não. Se você tem disciplina de treino, isso te propicia liberdade nos momentos que você escolher. Agora, se você é indisciplinada no seu treino, você se sente culpada por isso. Quando você vai ter uma esbórnia alimentar, você entende que já vem com a culpa junto? Quão livre você está sendo para aquela experiência? Agora, se você tem a disciplina, o meu objetivo está sendo seguido com disciplina. Nos momentos em que você escolhe vivenciar, você fala, cara, minha disciplina tá ok, meu treino tá ok. Eu me sinto completamente livre para vivenciar isso que eu escolhi. Disciplina traz liberdade. Feito, criaturas! Nesse eu já me perdi na história toda que você estava contando aí. Me perdi. Foram muitos comentários aqui. Feito, gente. Live feita. Não vou prometer quando vai ter outra live, tá? É isso, mas quando vier eu juro que eu estarei aqui com vocês. Estilo Caverna da Ursa que saiu da caverna. 100% com vocês. Veja bem, são 9h20 da noite e eu ainda estou na clínica. Por vocês, para vocês. Feito, criaturinhas. Então, um beijo. Boa noite. Aproveitem. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. Disciplina traz livro. Disciplina traz livro, né, mãe? Você podia escrever pra mim, né, mãe? Podia escrever pra mim o livro, né, mãe? É isso. Ó, Joyce começou a seguir você. Gosto que me segue também. Gosto que compartilha. Vai lá. Ó, que livro de troca, hein, gente? Compartilha lá. Fala, segue lá, gente. Isso aqui. Faz a pessoa chegar nos 10 mil, gente. Ajuda nós, tá? Hora de pedir biscoito.
Um beijo pra vocês. Vou pra casa tomar meu banho, que amanhã começa tudo de novo. Eu passo a mão, a franja fica toda desordenada. Olha esse cabelinho branco, gente. Então é isso. Um beijo, um beijo. Sua mãe pode escrever livro, tá vendo, mãe? Você pode escrever livro, né? É isso. É isso. Um beijo. Em pé.